Entramos na reta final do primeiro turno das eleições. Quais as perspectivas das disputas pela presidência pelo governo de Minas? Que estratégias as campanhas e candidatos usam neste momento decisivo? E ainda, como a corrida presidencial está sendo vista no exterior? Nosso convidado é o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Bem-vindo, Deon. Prazer, Vivi. Deon, vamos começar pela disputa nacional. Nós tivemos pesquisas Ibope e Datafolha essa semana. A Datafolha foi a última que saiu, e que colocam Jair Bolsonaro com mais de 30% das intenções de voto, seguida de Fernando Haddad, que estacionou, que aparece com 21%. Esses números confirmam pesquisa Ibope, que saiu também, né, esses dias, e mostram também os outros candidatos também paralisados, sem se movimentar. Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, tem aí a situação de Marina, que continua em queda, não é? Agora, começam a surgir teses de que essa é uma eleição que pode terminar ainda no primeiro turno. Qual é a sua percepção? Eu acho que é preciso esperar as pesquisas novas que saem essa semana, Ibope e Datafolha, com maior destaque para a pesquisa Datafolha, porque Datafolha sai com uma amostra de mais de 10 mil pesquisados de porta em porta. Isso é muito importante para a gente poder enxergar o detalhamento. As pesquisas que foram feitas nessa semana, Datafolha e Ibope, elas confirmam. A pesquisa Datafolha confirmou a pesquisa Ibope de uma inflexão, no caso, um estacionamento, vamos dizer assim, não é? Uma paralisação da tendência de crescimento do candidato Haddad e um crescimento fora da margem de erro do candidato Bolsonaro. Os analistas políticos ficaram realmente muito curiosos em poder saber o que teria havido na agenda anterior para poder promover tanta mudança assim, já que no período anterior o que nós tínhamos visto era um crescimento consistente, semana a semana, do candidato Haddad e uma certa estagnação. No fim de semana anterior, nós tivemos uma agenda... Jair Bolsonaro. Uhum. Exato. Nós tivemos uma agenda majoritariamente anti-Bolsonaro, em função das manifestações ocorridas. Não foram manifestações triviais, foram manifestações grandes, manifestações organizadas de vários partidos políticos, especialmente lideradas por mulheres, discutindo a temática do chamado ele não, né? A ideia de que existiriam temas tão contrários às demandas históricas das mulheres nesse país, que elas estavam se rebelando e puxaram muitos homens, crianças, jovens, né, a uma agenda tipicamente feminina. Mas isso não reverteu essa tendência recente. Então, eu acho que é prudente que nós possamos esperar essas novas pesquisas, com destaque para a Datafolha, para que a gente possa entender melhor. Eu imagino que o questionário vai ser bem mais detalhado, para a gente poder entender não apenas as clivagens existentes entre, por exemplo, religião, escolaridade, as típicas ligadas, por exemplo, né, à educação, faixas etárias, mas também que possam aprofundar um pouco mais para poder tentar entender os eventos que fizeram essa reversão. Uma discussão que surgiu a propósito das manifestações das mulheres foi que essas manifestações poderiam ter tido um efeito contrário, ter provocado exatamente uma exposição ao Bolsonaro positiva para o Bolsonaro, ao contrário do que se imaginava. Isso foi bastante polêmico, não é? Houve até quem dissesse que elas não deveriam ter ocorrido por conta disso, não seria estratégico. O que você acha disso? Eu acho que as manifestações que aconteceram viraram também uma espécie de palco da disputa, especialmente daquele que pode acompanhar Bolsonaro num eventual segundo turno. Eu particularmente acho que as manifestações foram históricas. Eu acho que a movimentação das mulheres foi uma movimentação muitíssimo importante. Há muitos temas que podem apresentar uma espécie de retrocesso frente a várias conquistas, não só que a Constituição de 88 trouxe, mas também de várias conquistas históricas, não só para as mulheres, mas também para a infância e para a juventude.
E creio que não há evidências empíricas que digam de que a ascensão de Bolsonaro tem a ver com o sucesso da manifestação do ele não. Sim. Me parece o contrário. Talvez as manifestações tenham conseguido refrear uma tendência que pode aparecer agora nas pesquisas desse final de semana. Agora, pensando no contexto que nós estamos vivendo, né, o que explicaria um candidato como o Jair Bolsonaro, que tem uma trajetória extensa na política, né? Ele está no 7º mandato de deputado federal, ou seja, ele está há quase 30 anos no Congresso Nacional, mas é um deputado conhecido por ter sido o tempo todo um deputado de baixo clero, pouco expressivo na atuação parlamentar. O que explicaria esse personagem da política ter se tornado o principal personagem da disputa neste momento, não é? Bom, observando os questionários estratificados, né, das pesquisas recentes que você citou, Vivian, é possível observar um descolamento, por exemplo, da rejeição de Bolsonaro e Haddad em função do aumento da escolaridade e do aumento da renda. Quanto mais ricos, quanto mais escolarizados, mais nesse momento há uma tendência de voto em Jair Bolsonaro. Da mesma forma de que a gente pode observar de que mesmo que haja um aumento da rejeição a Haddad nessas faixas expressivas, né? Foram 6 pontos. Né? Exatamente. Elas também acontecem, por exemplo, entre aqueles de baixa escolaridade e aqueles com renda menor. Então isso é realmente muito sério e deve estar fazendo com que muitas mudanças possam acontecer na campanha de Haddad nessa reta final. Da mesma forma também que para o Ciro, porque afinal de contas ele não se movimenta muito, ao contrário. Né? É possível de que Ciro esteja nesse momento buscando ter um lugar no segundo turno, fazendo exatamente aquilo que Haddad perdeu. A maior presença naqueles com maior renda e com maior escolaridade, tentando levantar questões que são caras à classe média, que são caras aos mais ricos, que têm a ver com a esfera dos direitos, que têm a ver com as liberdades e com as conquistas que foram feitas não só na Constituição de 88, mas que são fruto da luta de tantos setores, né, organizados da sociedade civil brasileira. O que você acha da leitura de que há um embate entre o petismo, não é, e a figura do Lula contra o antipetismo, não é, ou vice-versa? O que você acha dessa leitura neste momento? O que posso dizer, Viviane, é que no Brasil sempre houve uma dificuldade bastante grande nas candidaturas de esquerda, não apenas petistas, não é? Mas a gente pode observar, por exemplo, de que aqueles que se colocaram no campo da esquerda sempre tiveram muitas dificuldades, em função não apenas de alinhamentos internacionais, mas também de uma grande consistência de setores mais conservadores, mais à direita na vida política brasileira. Mesmo que nós tenhamos, ao longo do tempo, observado muitas candidaturas liberais, elas só foram possíveis com forte apoio conservador. Se a gente observa, por exemplo, as movimentações no mundo rural brasileiro, que é um mundo muito organizado politicamente, que tem o maior número de cadeiras aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ou na Câmara Federal, a gente pode observar, por exemplo, que várias associações de pecuaristas, empresários rurais, grandes frigoríficos, né, do setor agrário brasileiro, todos esses setores desembarcaram essa semana da candidatura de Alckmin para a candidatura de Bolsonaro. Da mesma forma que a gente pode observar também de que há uma presença destacada do setor financeiro. A gente pôde ver de que a mudança na pesquisa fez com que houvesse uma espécie de animação na Bolsa de Valores de São Paulo, da mesma forma que a redução do valor do dólar. Qual que é a aposta que está sendo feita, do ponto de vista da economia? Tanto o pessoal, os produtores rurais, quanto o mercado financeiro. O que você acha, para onde que eles estão olhando? O que eles veem na candidatura do Bolsonaro que provoque, para além do nome Paulo reação? Guedes, né, para além de ter um economista conservador, liberal,
à frente da campanha que já foi criticado pelo próprio Bolsonaro, chamado a atenção porque andou falando em CPMF. Exatamente, mas num outro momento também recebeu dele uma espécie de delegação de competência para que ele pudesse gerir, em caso de vitória, a economia sem interferência política. É claro que isso chama a atenção de muitos daqueles que, por exemplo, têm os recursos de investidores internacionais, de grandes fundos internacionais e que veem o Brasil como uma espécie de espaço, como um mercado e não como um Estado. Em que aqui mais de 200 milhões de pessoas estão buscando emprego, renda, estão buscando políticas públicas, políticas sociais. Esses que veem o Brasil de cima, eles têm claramente uma visão mais próxima. Eles já precificaram, por exemplo, o Bolsonaro. E essas mudanças que acontecem essa semana têm a ver com isso. Você acha que eles acreditam que terão controle sobre as decisões do governo, terão influência? Como é eu creio que essa isso? Porque essa é uma área, discussão Vivian, que existe, né? Que o mercado financeiro, as elites do país estão fazendo essa aposta e estão acreditando que terão controle sobre o deputado federal que se elege, não é, que é considerado uma pessoa, por muitos, é considerado despreparado e que se elege na presidência da República. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, ok? Eu particularmente acredito de que grandes bancos, grandes empresas que são ligadas à área financeira deveriam ter mais cientistas políticos e não apenas economistas, para poder entender a dinâmica global. Vários lugares do mundo existem várias consultorias ligadas ao risco político, que tem a ver hoje cada vez mais com as mudanças que acontecem na economia. A articulação entre economia e política é cada vez maior. Isso faz com que profissionais, cientistas políticos, né, sociólogos, pessoas ligadas, por exemplo, a esse tipo de conhecimento, têm hoje capacidade também muito relevante, além dos economistas, de poder mostrar, por exemplo, que mesmo que as candidaturas agradem o mercado, elas podem desagradar o eleitor. Elas podem desagradar, por exemplo, o Congresso brasileiro. Talvez elas não sejam tão sólidas do ponto de vista das forças políticas que terão que sustentar um eventual governo como esse, num presidencialismo tão instável quanto é o nosso. Portanto, não há de se falar apenas em risco econômico, por exemplo, de uma candidatura de esquerda. É preciso falar em risco político de uma candidatura destemperada de direita. É preciso falar em risco político de uma candidatura que não sabe exatamente como produzir, no caso, nós estamos vendo uma série de atores novos, a despeito que são antigos na política, não são líderes políticos do Congresso, não são líderes políticos de partidos grandes, né? E que têm muitas dificuldades em poder conduzir a política do jeito que a política é. O staff do Jair Bolsonaro, da campanha do Jair Bolsonaro, os conselheiros e tal, boa parte desse staff é formado por militares da ativa e militares da caserna. Como é que você vê essa participação e, caso Bolsonaro vença as eleições, levando em conta isso que você acaba de dizer, as possibilidades da gente ter, digamos, um retrocesso do ponto de vista democrático, mesmo que não seja um golpe, né? Mas retrocessos, né, no funcionamento da democracia no país. Como professor da área de segurança, eu tenho contato com vários militares. E posso te dizer, Vivian, e aos seus telespectadores, de que, na média, os militares brasileiros de alta patente têm uma formação mais qualificada do que o general Mourão. O general Mourão não é exatamente alguém que represente claramente a qualidade da formação, na média, dos militares brasileiros. Mas é claro de que uma candidatura de militar, mesmo que seja da reserva, porque os militares não podem, não é, se candidatar quando na ativa. Mesmo da reserva, isso chama muita atenção, porque os militares sempre tiveram um discurso, e ainda muito presente na caserna, de que eles não têm o orçamento necessário para que eles possam não apenas proteger as fronteiras, mas também desenvolver tecnologicamente cada uma das forças armadas brasileiras. Então é comum que eles possam, por exemplo, na Marinha, pensar no desenvolvimento de aeródromos, não é? De porta-aviões. É um grande projeto que aqueles da Marinha desenvolvem ou querem desenvolver, completando, por exemplo, o projeto do submarino com propulsão nuclear.
Da mesma forma que na Força Aérea, muitos gostariam de ver o programa espacial brasileiro num patamar superior aonde ele chegou. E é comum que os militares defendam esse posicionamento. Muito provavelmente, o candidato Bolsonaro deve ter conversado com o comando das Forças Armadas, né? E não é por acaso, né, que o comandante do Exército recebeu candidatos à presidência da República de direita, de esquerda, de centro, né? Isso chamou demais a atenção dos profissionais acadêmicos da área, já tentando verificar quais seriam as propostas deles para as Forças Armadas. Muito provavelmente a proposta de Bolsonaro é um aumento expressivo do orçamento dos militares brasileiros, que hoje gira em torno de 80 bilhões de reais todos os anos. Seria garantir, então, o apoio que ele tem, né? Agora, tentando entender aqui a situação do Haddad. O Haddad veio num crescimento, o candidato do PT, que foi uma escolha do Lula, que está lá representando, né, a figura do Lula, que está preso e não pôde participar das eleições. Haddad veio subindo muito rapidamente. Você acredita que que aconteceu alguma coisa especificamente com ele, ou ele deixou de fazer alguma coisa que tenha feito parado, né, provocado uma perda de desempenho? Como é que você percebe a figura do Haddad e a estratégia que o PT montou? Será que foi a estratégia Lula que chegou no teto? Não é? Aquela expectativa de fazer ele alcançar o desempenho que o Lula tinha até então, ele chegou a 37%, não é? Nas pesquisas. Bom, o potencial de votos de Haddad é bem maior do que aquele que ele tem demonstrado nas últimas pesquisas, não é? Os profissionais da ciência política, aqueles que acompanham as eleições, observam o desempenho dos candidatos nos debates, observam o desempenho dos candidatos no corpo a corpo, observa o desempenho dos candidatos, por exemplo, nos seus projetos, nos seus programas, não é? O que eu posso dizer é de que Haddad está aquém das expectativas, não só do PT, mas dos seus eleitores. Seja de poder estar enfrentando com mais destemor os seus adversários, seja de poder demarcar claramente com Ciro Gomes de que na esquerda o candidato é Haddad, seja de poder apresentar novidades em relação ao programa político dos governos Lula, seja de poder ir além de um patamar que o presidente Lula deixou a candidatura Haddad quando ele, impedido pelo TSE, impedido pelo Supremo, não pôde mais ser ou confirmar a sua candidatura à presidência da República. Eu acho que há um problema aí, que é preciso que a coordenação de campanha resolva em um curto espaço de tempo. Mas essa é a visão dos especialistas. A impressão que eu tenho é de que aquilo que tem a ver com uma conexão causal com esse problema tem a ver com desconhecimento do candidato em relação aos seus potenciais eleitores. É provável que, tendo em vista a quantidade de tempo escasso que nós temos nessa campanha, 35 dias, de que mudanças tão rápidas quanto essas, que a gente pôde observar na candidatura, são difíceis de serem compreendidas pela maior parte do eleitorado. O eleitorado, nas últimas pesquisas de Haddad, é o eleitorado de menor escolaridade, é o eleitorado nordestino, o eleitorado nortista do país, e que precisa de mais do que aquilo que o TSE oferece para os partidos e coligações tendo em vista suas candidaturas presidenciais. Agora, Deon, a candidatura presidencial interfere no jogo aqui, na disputa para o governo de Minas. E como é que você está vendo essa disputa? Vamos entrar um pouquinho nisso, porque senão a gente não tem tempo, né, para conversar sobre essa disputa ao governo de Minas, que envolve, em primeiro lugar, a Antônio Anastasia e, em segundo, o atual governador Fernando Pimentel. Bom, eu creio, Vivian, que até 2017 o grande favorito era o governador Fernando Pimentel. Então ele tinha um governo, a despeito de todas as dificuldades, bem avaliado. Havia uma rejeição muito grande por parte do candidato, do senador Anastasia, em ser o candidato oficial do PSDB, tendo em vista o desgaste do senador Aécio Neves, tendo em vista todos os problemas que o senador Aécio Neves veio ao longo do tempo colhendo, frente ao vazamento, né, de uma série de áudios em que ficaram claros os métodos do senador Aécio Neves no que diz respeito ao financiamento de campanha.
Mas a partir dali, com o contingenciamento de recursos e com a diminuição dos recursos do ICMS, o governador ficou numa situação um pouco mais difícil. Mas é uma situação que, mesmo com todos os prognósticos e com a movimentação que aconteceu da Associação Mineira de Municípios, com uma certa movimentação dos prefeitos do estado, com uma divisão interna no governo, com o vice-governador ficando contrário às teses do governador, Fernando Pimentel, nós tínhamos até aquele momento, então, ou tivemos a partir desse momento, uma reversão das expectativas, não é? Com a aceitação do candidato Anastasia, da incumbência, imagino eu, oferecida, não é, pelo PSDB para poder liderar esse movimento, houve uma adesão bastante importante de prefeitos, não é, dos setores também agrários de Minas Gerais, de parte, inclusive, da população da região metropolitana a essa candidatura. O governador Pimentel, ele teve um importante movimento que foi do crescimento político de Haddad e de Lula. Isso fez com que ele pudesse, nesse momento, estar em condições de disputar um segundo turno. Porque em condições normais, caso não houvesse a decolagem do candidato Haddad, a decolagem, o patamar superior de votos do presidente Lula, ele estaria numa situação realmente mais difícil do que ele está nesse momento. Então, há chances ainda... Essa influência acontece. Sim. Você acredita que... E ele tem mudado nessa última semana o tom da campanha, né? Nessa semana ele tem oferecido realmente uma postura mais aguerrida. Ele não está falando apenas de administração pública, ele está falando de política. Ele está tentando observar como os eleitores veem os seus adversários. E me parece que essa postura aguerrida tem dado a ele, inclusive, condições de poder chegar a um segundo turno no intuito de poder derrotar o seu principal adversário, que é o senador Anastasia. Vamos para a sua grande especialidade, que, enfim, são as relações internacionais. Eu queria saber como é que está o olhar do exterior para o Brasil neste momento tão, digamos, tão quente, né, de um clima tão quente e tão tenso na política nacional. Eu tive a oportunidade de estar contigo em 2016, Vivian. Foi um programa muito interessante, pelo menos para mim, que foi um programa que nós analisávamos o impedimento da ex-presidente Dilma, não é? Da mesma forma que também em 2017 nós vimos, não é, a construção do governo Temer e todas as dificuldades do governo Temer em fazer com que a economia voltasse aos trilhos. Desde aquele período, em 2016, a cobertura da mídia internacional é majoritariamente negativa em relação aos eventos que têm acontecido no Brasil, bastante crítica em relação ao governo Temer e, de certa forma, bastante positiva, benigna em relação ao ex-presidente Lula. Eu acho que se a gente for observar os grandes jornais, a cobertura nas grandes revistas na Europa e nos Estados Unidos, e mesmo no Reino Unido, não é? A gente pode observar uma visão crítica em relação àquilo que está acontecendo no Brasil, e mesmo de fora, eles têm uma visão de que é preciso que nós resguardemos, como eleitores e cidadãos brasileiros, as bases da democracia e do liberalismo brasileiro. Aquilo que fez com que o liberalismo brasileiro pudesse ser refreado, não é? Aquilo que pudesse fazer com que o liberalismo brasileiro tivesse cores muito mais próximas de uma social-democracia europeia do que exatamente de um liberalismo estilo americano, não é? Então, muitos da mídia internacional acompanham essas eleições ali com muito detalhamento. Existem muitos correspondentes internacionais no Brasil e a impressão que tenho é que há uma visão bastante crítica do momento que nós estamos vivendo hoje. Só uma observação, essa seria então um contraponto a, digamos, a maioria da grande mídia brasileira, que tem um olhar bastante diferente desse, né? A gente pode observar, por exemplo, nas manifestações de 2016 e mesmo de 2014, não é? A grande mídia brasileira cobriu de forma crítica. E mesmo quando nós tivemos, né, um período de reorganização dos partidos políticos, aqueles que foram alijados do poder, aqueles que se mantiveram no poder, aqueles que chegaram ao poder a partir de 2016, essa visão de fora contrastava com a visão da grande mídia brasileira. Então é importante, não só nesse momento que nós todos estamos habitualmente nos informando mais pela internet, né, pelos telefones celulares, do que pela mídia, fazer o contraponto, observar o que a mídia internacional diz. Existem vários correspondentes, vários grandes organismos da mídia internacional que cobrem as eleições no Brasil,
da mesma forma também que a mídia brasileira fazendo a nossa própria avaliação, né? Mas é importante dizer também que não apenas... Inclusive tem muitos veículos hoje em português, com sites em português. Exatamente. Né? Deutsche Welle tem, não é? A grande empresa de comunicação da Alemanha, a BBC do Reino Unido, não é? Da mesma forma que o El País da Espanha, cobrem. O importante, me parece, Vivian, é de que toda essa cobertura fez com que os organismos internacionais também despertassem o interesse e a atenção para as eleições brasileiras. Depois de muitos anos, nós teremos, não é, observadores da Organização dos Estados Americanos que já estão no Brasil, que vão cobrir as eleições nesse final de semana e também no final do mês, caso nós tenhamos um segundo turno. Bem provável que nós tenhamos realmente um segundo turno. Talvez não em todos os estados brasileiros, mas aqui, muito provavelmente, em Minas Gerais e no país, nós continuaremos a ter os observadores da OEA. Se, num passado recente, nós é que mandávamos nossos observadores, a partir do Itamaraty, a partir do TSE, para a gente poder, como modelo de democracia, observarmos outros lugares do mundo, hoje é o inverso. Então isso não é nada positivo. Muito bem, vamos aguardar. O primeiro turno está chegando. Muito obrigada, Deon, pela presença. Obrigado a você. Eu conversei com o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Essa entrevista foi parte da nossa cobertura especial das eleições 2018. Obrigado pela companhia e até o próximo Mundo Político.